Olá, eu sou a Fernanda e essa é a minha breve leitura queer dos filmes da Barbie. Para quem não conhece, é um universo cinematográfico de animação infantil em que a figura da Barbie protagoniza histórias. Quando eu era criança, eu amava assistir esses filmes, cantar as músicas e tudo mais. Eu continuei amando, né? Mas hoje em dia acho que isso é mais por causa da nostalgia. Reassistindo essas obras no começo da minha vida jovem e adulta, coincidentemente a época em que eu me descobri bi, eu passei a enxergar algumas coisas que o meu cérebro de criança mergulhada na heteronormatividade não visualizava na época. Adorei. E o seu? O par perfeito. A principal delas é o modo como a Barbie é muito afetuosa com as amigas, tanto que as histórias parecem cheias de subtextos com possibilidades de interpretação heterodissidentes. Ayla, Você é uma sereia. isso, uma sereia! Vocês sabem o que isso significa, não é? Os filmes da Barbie sempre tiveram muitas personagens femininas, e a amizade é um tema central em praticamente todos eles. Em vários desses filmes, existem afetos entre duas amigas tão profundos e intensos que, caso uma delas fosse um cara, não haveria dúvidas de que ali existiria pelo menos um interesse romântico. Eu sinto sua falta, Ayla. Um dos filmes que mais deixam evidente essa possível leitura de um romance sáfico é Barbie e o Castelo de Diamante. A história se passa há alguns séculos e é sobre duas jovens, Alex e Liana, que vivem juntas numa cabana isolada da civilização, vivendo de vender flor. Se a vida é uma montanha russa pra trilhar, com os olhos vendados, cruzo os dedos, quero alguém pra me abraçar. Então eu vou, enfrento as curvas, sem medo de sentir solidão. Penso em você, sei que não vai me abandonar. Pra sempre unidas na vida. Contigo eu quero estar, não importa o lugar. Me entende, defende. E nada de mal pode me afetar. Historiadores poderiam dizer que elas eram muito boas amigas. O filme se centra na amizade delas e em como esse amor e essa ligação que elas têm uma com a outra é poderoso. Melhores amigas hoje? Amanhã E sempre. Apesar de ser constantemente reafirmado que é uma relação de melhores amigas, o filme inteiro parece se tratar de duas esposas cuja casa foi destruída e que precisam salvar o mundo do mal. Até porque duas pessoas podem perfeitamente ser melhores amigas e casadas uma com a outra, né? Olha, eu detesto ser chato, mas eu não estou vendo nenhum castelo de diamante. eu acredito que ele está aqui. Como é que pode acreditar no que não vê? O que é verdadeiro? Nem sempre pode ser visto. O seu segredo está seguro comigo. Eu prometo. Devo dizer que eu detesto a ideia amatonormativa de que o romance precisa ser o centro da nossa vida, que seja esperado de nós que a pessoa com quem a gente vai morar e constituir família seja obrigatoriamente um parceiro romântico e sexual. Amigos são superestimados, você não acha? Eu acho que... Melhor. Fique com elas assim. Interpretar Liana e Alexa por uma ótica da aromanticidade, inclusive, pode adicionar camadas de análise interessantes. Vou vestir, me divertir, dançando sem pensar. Nesse noivo que nem sei quem é e jamais irei amar. Mas jamais deixarei a minha mãe saber. Não quero decepcioná-la. Eu entendo perfeitamente. Queria que a Alexa estivesse aqui. Eu também, mas ela quis assim. Liana, sei que sente saudade dela. Saudade? Por que eu sentiria saudade? Nós somos amigas desde que me entendo por gente. Ela sempre está comigo nas horas boas e ruins da minha vida. Ela me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo inteiro. Parece que falta um pedaço de mim. As duas podem sim estar no espectro romântico e vivendo o sonho do relacionamento queer-platônico. Priorizar uma vida ao lado dos amigos é algo muito recorrente nas vivências aromânticas, e Alex e a Liana valorizam a união delas acima de tudo, e deliberadamente não deram a mínima para os homens que ficaram indo atrás delas o filme todo. Elas fugiram! Não é possível. A gente sempre ganha as garotas.
Fato é que as narrativas ficcionais, tal qual a sociedade, são tão heteronormativas que se um filme voltado ao público infantil feminino, formato filme de princesas, faz as protagonistas não terminarem casando com caras, mas vivendo juntas e felizes numa cabana no meio do mato, isso chama a nossa atenção. Antes eu teria dito sim sem pestanejar. Mas agora, só quero voltar para nossa casa. É mais do que o bastante. Acho melhor você não contar isso pra ninguém. Apesar de considerar a possibilidade da amizade estritamente platônica entre a Liana e a Alexa, isso é algo que também se aplica em outros desses filmes, acho engraçado a quantidade exorbitante de vezes que a Barbie tem que repetir a palavra amiga quando fala do seu amor por outra mulher. Parece One Direction quando as músicas soavam muito gay e eles metiam girl a cada 15 segundos na letra. Sabe por que não queria me casar com o rei? Porque não estava preparada. Não, estava apaixonada por outra pessoa. Pelo meu melhor amigo. Um fator que muito contribui para que a gente possa interpretar afetos da Barbie como sáficos é o fato de que as personagens que ela faz raramente demonstram amor romântico pelo contato físico. Mesmo os filmes que giram em torno de romances, eles são construídos quase completamente por olhares que se demoram, abraços, mãos dadas. Na maioria dos filmes nem tem beijo na boca, mesmo quando as pessoas apaixonadas revelam seus sentimentos ou quando tem um pedido de casamento. Vamos velejar juntos. Não podemos fazer isso. A princesa Luciana... Quer que sejamos felizes. Oh, quer se casar comigo? Não à toa que esse tipo de compreensão do amor romântico, como algo mais emocional e não tão físico, ainda menos sexual, sempre fez muito sentido para mim enquanto eu crescia. E eu demorei eternidades para descobrir que, para a maioria das pessoas, a atração e os afetos românticos são intrinsecamente ligados com a atração física e sexual. Eu interpreto a Barbie como assexual, porque eu vejo nela afetividades que se conectam com vivências da minha própria assexualidade. Eu sou assim, Assim? como você. Um outro mundo quero ter. Algum lugar. O que me leva à seguinte reflexão. Se a Barbie mal beija os homens com quem ela indubitavelmente tem relacionamentos românticos, e dado que ela direciona demonstrações de afeto muito semelhantes para mulheres, por que não podemos considerar a possibilidade desses sentimentos entre mulheres serem românticos também? Que linda! É uma flor cintilante. Achei que ia precisar dela para me lembrar de casa. Quando eu for embora, vai lembrar de mim ao olhar para ela. Obrigada. Faz parte da personalidade das personagens da Barbie ser aberta e compreensiva às diferenças. Não raro ela para tudo para cantar uma música ou conversar para acolher seus amigos animais. Dica? Eu escondi, não contei pra você, escondi. Escondeu o quê? O bilhete o príncipe escreveu marcando o encontro. E por que você não contou para mim? Eu não queria que você me deixasse. Se você se casar com o príncipe, vai esquecer da gente. Por favor, não me odeie. Ah, Dica, eu nunca odiaria você. Eu amo você. Mas também ama o príncipe. Dica. Sentimento é pra cuidar, dividir e compartilhar, ao invés de guardar só pra nós. Se um encanto me aconteceu, seu espaço não se perdeu. É o amor generoso e veloz. O amor chegou, se tornou maior. E tem um desses momentos em Barbie, a Princesa Plebeia, que assistindo hoje em dia me parece uma analogia maravilhosa de aceitação de uma identidade trans ou de uma não conformidade de expressão de gênero. Isso acontece da seguinte maneira. No filme, o Wolf, o gato da Erika, a plebeia, é considerado peculiar porque ele late. O Wolf apresenta trejeitos caninos, o que é percebido pelos outros, mas isso nunca foi um problema até que ele e a Erika vão parar no palácio e precisam fingir ser da realeza. Eu ouvi o seu gato latir. Ele tem um estilo próprio. Isso desperta no Wolf uma pequena crise de sentimento de inadequação, em que ele sente que ele precisa ser que nem os outros gatos e miar em vez de latir. O que foi, Wolf? Tá dodói?
Quando a Erika percebe isso, ela imediatamente começa a cantar uma música pra demonstrar o quanto ela ama o Wolf exatamente do jeito que ele é. Amiguinho. Não. Ouça, se latir, não se importe. Vem sorrir, seja forte. Vem sentir o que quer seu coração. Quando se sentir diferente, basta olhar para frente e buscar uma outra opinião. Nem o fio do seu pelo quero retocar. Eu te amo bem assim e sempre vou amar. Sempre vou amar. Esse é o meu rapaz. Bom, se eu fosse fazer uma análise mais profunda dos subtextos e possibilidades queer dos filmes da Barbie, além de análises semióticas, eu teria que alugar horas do tempo de vocês. Mas espero que tenha saído daqui mais do que a impressão de que eu sou uma fanfiqueira colhendo migalhas de representatividade não cânone. Eu acredito de verdade que a representação dos afetos das personagens da Barbie, incluindo os unicamente platônicos, causa um efeito positivo nas espectadoras. Fiquei acordada a noite toda. Eu tava com tanto medo de fracassar, mas não tinha ninguém pra conversar. Agora tem. Até logo, Érica. Não vou esquecer. Num mundo que muitas vezes promove a rivalidade feminina, a Barbie tá aí distribuindo amor pras amigas, pros animais, pros namoradinhos e pras possíveis namoradinhas também.